Olá pessoal, estamos aqui nesse vídeo para falar a respeito de uma grande personagem que está registrada, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Essa personagem se chama Ruth, Nós iremos fazer uma série de vídeos concernentes à Palavra de Deus, com o intuito e o propósito de expor a Palavra de Deus, de compartilhar a Palavra de Deus, Nós iremos fazer algumas séries de histórias de personagens bíblicos, E também no próximo trimestre, a partir do mês de outubro, nós iremos comentar lições da revista de Escola Bíblica Dominical. Por exemplo, você sabe que a escola bíblica, ela tem sido o canal de bênção para muitas vidas, A escola bíblica, ela é uma espécie de uma escola teológica, onde você aprende de maneira sistemática, assuntos concernentes à Palavra de Deus, Então, no próximo trimestre, já para adiantar para vocês, para mim não se esquecer no final do vídeo, porque a gente faz uma programação, depois a gente se esquece. A partir de outubro nós iremos comentar lição por lição da revista da CPAD. O tema vai ser sobre promessas de Deus, tá? E no dia de hoje nós iremos falar a respeito da personagem Ruth. Bom, eu acredito que você que está me ouvindo e me vendo nesse exato momento já ouviu falar a respeito desta personagem Ruth, Essa mulher, esta jovem, ela nos deixou legados, Deixou lições, que podemos dizer que foram lições que nos servem de exemplo, para nós praticarmos em nossa vida no dia a dia. Bom, se você pegar o livro de Ruth, ele contém 4 capítulos apenas, Ele é um livro curto, mas ao mesmo tempo é um livro objetivo, é um livro prático que nos deixa várias lições. Pois bem, o capítulo 1 de Ruth, na verdade, se você fazer uma leitura mais clínica, você vai perceber que é um capítulo mais de tristeza, de amargura, é um capítulo mais depressivo. Bom, se você pegar o capítulo de número 1, a partir dos primeiros versículos, versículo 1 adiante, você vai perceber que existia um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, ele era esposo de Noemi. Eles moravam na cidade que se chamava Belém de Judá. Belém, na verdade, era uma cidade próspera, era uma cidade agrícola, era uma cidade produtiva, era uma cidade muito abençoada por Deus. A palavra Belém, ela significa casa do pão. Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, estavam morando na cidade de Belém de Judá. E a Bíblia diz, em Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2, que houve uma grande fome naquela terra, naquela cidade, naquela região, Há uma crise financeira, há uma crise econômica instalada nessa cidade de Belém de Judá. Bom, Elimeleque, sendo o líder da família, sendo o pilar da casa, sendo o cabeça da casa, ele tem a intenção, a ideia, de sair de Belém de Judá e ir para uma cidade que se chamava Moabe. Ele sai juntamente com Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, e vão para Moabe. Interessante que Moabe era uma cidade idólatra. E olha para você ver como é que é curioso esse texto, essa história. E daqui a pouquinho nós vamos chegar na história de Ruth. Elimeleque, assim que ele sai de Belém de Judá e chega em Moabe, sabe o que o texto bíblico diz? Que ele morre. Isso mesmo, ele morre. E Noemi
fica viúva de seu marido. E ficam vivos Noemi, Malom e Quilion, seus dois únicos filhos. Pois bem, o texto vai dizer que Malom e Quilion se casam-se com duas mulheres, Ruth e Orfa. Interessante é de se destacar, para você ter uma ideia, né, do que estava acontecendo nesse cenário de amargura, de tristeza, de luto. Assim que eles se casam com Orfa e Ruth, Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa, a Bíblia diz que em 10 anos que eles estavam morando em Moabe, há quase 10 anos, os dois, Malom e Quilion, morreram também. Eles faleceram. Então, para e pensa comigo. Noemi, ela fica viúva de Elimeleque, seu marido. E depois ela perde os seus dois filhos, Malom e Quilion. Certo? Quando um filho perde um pai, ele se torna órfão, né? Agora, quando uma mãe enterra um filho, ou um pai enterra um filho, não tem nome na face da terra para que possa dar título, né, a esse sentimento, a esse estado que uma mãe ou um pai se encontra. Pois bem, Malom e Quilion morreram. Noemi está agora com Ruth e Orfa. Ruth e Orfa. Olha que interessante isso. Ela perde o seu marido, seus dois únicos filhos e fica com as duas noras. Ela dá uma ideia para Ruth e para Orfa dizendo o seguinte: olha, vocês têm que se desapegar de mim e voltar para a terra de vocês. E voltar para a prática de vocês. E voltar para a família de vocês. Bom, o texto, de forma resumida, diz que Orfa se desapegou de Noemi, ela deu um beijo em Noemi e foi embora. Ruth não. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, que Ruth diz, um dos versículos mais conhecidos do livro de Ruth. Ela diz assim para Noemi: olha, Noemi, não me insistas para que te deixe e te afaste de ti. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Bom, Ruth, ela nos deixa uma linda história. Ela nos deixa um grande legado, né? Orfa, ela volta para a sua terra. Orfa, ela volta para o seu habitar. Ruth, ela insiste em ficar com Noemi, dizendo: eu quero servir a esse Deus. Nós aprendemos uma grande lição com Ruth, né? Por exemplo, Orfa, ela dá um beijo em Noemi e volta para a sua família. Ela não insiste em ficar com Noemi. Só que nós aprendemos uma lição muito interessante, muito importante para nós aplicarmos em nossa vida. Por quê? Eu digo isto com um propósito, com uma finalidade. Muitas vezes a oportunidade vem na nossa vida, não é verdade? A oportunidade, ela bate na nossa porta, só que a oportunidade, ela tem um tempo, ela tem uma velocidade. Tem oportunidades que passam de forma rápida, tem oportunidades que são mais devagar, são mais lentas. Pois bem, Orfa deixou a oportunidade passar. Se você ler os 4 capítulos do livro de Ruth, você não vai mais ver, observar, enxergar Orfa no cenário desse livro de Ruth. Ruth, ela nos deixa uma grande lição. Ela aproveitou a grande oportunidade de estar com sua sogra Noemi. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aí Noemi, ela fica sabendo que em Belém de Judá, lembra da terra natal dela? Em Belém de Judá voltou a ter pão. Voltou a ter pão. Ela, juntamente com Ruth, volta para Belém de Judá. A palavra Noemi
significa agradável. Quando Noemi sai de Moabe e volta para Belém, ela chega até Belém e as pessoas, as mulheres olham para ela e diz assim: olha, aquela ali não é Noemi? É Noemi que está vindo ali, juntamente com a Moabita. Noemi olha para as mulheres e diz assim: não me chame mais de Noemi, eu não sou mais agradável. Me chame de Mara, porque grande amargura me tem feito o Senhor Deus. Ela estava amargurada, tinha perdido seu marido, tinha perdido seus 2 filhos, mas Deus estava escrevendo uma grande história nas linhas da vida de Noemi e na vida de Ruth. Bom, portanto, para concluirmos esse vídeo, elas voltam para Belém de Judá e ali Ruth, né, sendo aconselhada por Noemi por ser mais experiente, né, por ter mais tempo de estrada que Ruth. Noemi aconselha que Ruth vá para os campos para trabalhar. Ruth vai trabalhar, pegar espigas, o resto das espigas, né, que naquela época, abrindo um parêntese, dentro de um contexto cultural, né, era um trabalho muito humilhante pegar o resto das espigas. Pois bem, Ruth vai e conhece Boaz, né, se casa com Boaz, tem filhos com Boaz, né? Ela tem um filho que se chamou Obed. Obed depois foi pai de Jessé e Jessé foi pai do grande rei Davi. Você pode perceber que o capítulo 1 de Ruth foi um capítulo de tristeza, foi um capítulo depressivo, foi um capítulo onde o cenário que dominava na época era o cenário do luto. Mas o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 são capítulos de restauração, são capítulos de alegria, são capítulos de felicidade, são capítulos de um novo recomeço. Bom, às vezes você que está me ouvindo, me vendo neste vídeo, pode falar: eu preciso de um recomeço. Bom, do mesmo jeito que Deus teve um recomeço na vida de Ruth, Deus tem um recomeço na sua história. Quem sabe você está vivendo capítulos de tristeza, capítulos de luto, capítulos de depressão, capítulos que você olha e você fala: Deus, parece que esse capítulo de amargura não vai sair da minha vida. Mas como Deus restaurou a vida de Noemi, a vida de Ruth, Deus pode te restaurar nesse exato momento, em o nome de Jesus, para o nome do Senhor Deus ser glorificado. Então, Ruth, depois de casar com Boaz, gerar filhos, e Noemi, que estava amargurada, triste, né, angustiada no primeiro capítulo de Ruth, agora ela está feliz, segurando o seu netinho Obed em mãos. Isso nos prova que Deus, ele não falha. Deus, ele escreve uma grande história na minha e na sua vida. E a última lição, nós encerramos aqui. A primeira, Ruth aproveitou as oportunidades. Segundo lugar, Ruth, ela enfrentou os desafios no meio da crise. Ela não abaixou a guarda. Ela não voltou para trás, igual Orfa fez. Quem volta para trás tem o seu nome esquecido na história, mas quem avança para frente sempre terá o seu nome lembrado no meio da história da humanidade. Deus quer fazer na sua vida como fez na vida de Ruth. E depois, posteriormente, ela vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. Ela vai ser mencionada na árvore genealógica de Jesus Cristo. Deus tem uma grande história para escrever na sua vida. Deus tem um grande recomeço para escrever na sua vida, na vida da sua família. Deus tem tempos de restauração para a sua vida. Essa foi Ruth, tá? Nós não podemos dar muitos detalhes por conta que o vídeo fica muito extenso, né? Mas essa foi Ruth. Se inscreva no meu canal, Eduardo Flauzino. Me siga no Instagram, eduardoflauzino.oficial. E nós, a partir de hoje, a partir deste vídeo, iremos fazer séries de vídeos concernentes à palavra de Deus, ao campo da teologia, né? E a partir do mês de outubro nós iremos comentar lição por lição do próximo trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver algum desejo que eu comente,
né, a respeito de uma história, de uma personagem que te marcou tanto dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Escrituras Sagradas, deixe no meu direct lá no Instagram, que nós gravaremos um vídeo falando a respeito de histórias bíblicas de cada personagem e de assuntos relevantes concernentes ao campo da teologia, tá bom? Que Deus te abençoe, foi um grande prazer ter aqui você no meu canal no YouTube, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.